Olá, seja muito bem-vindo à nossa celebração da família online. Que bom que você está conectado aqui conosco. Aproveite e já inscreva-se aqui em nosso canal, ative o sininho de notificação para que você seja lembrado quando as nossas lives iniciarem ou os conteúdos que nós postamos durante a semana no nosso canal no YouTube, para que você possa ficar por dentro de tudo isso. Aproveite e deixe um like, deixe um joinha para avaliar a nossa programação e não só isso, para que isso possa chegar para mais pessoas. Isso a plataforma vai entender e vai começar a enviar para mais e mais pessoas. Compartilhe também esse link com o máximo de pessoas que você puder, no seu grupo de amigos, no seu grupo do WhatsApp, da escola, da faculdade, do trabalho, para que mais pessoas possam ser alcançadas pela ministração, pela palavra que vai estar sendo trazida, por tudo que acontece nessa celebração. E enquanto você está fazendo isso, enquanto você está participando da celebração, você também pode adorar ao Senhor com suas finanças, com os seus recursos. O QR Code está aparecendo agora aqui na tela, mas durante todo o vídeo as nossas contas estão na descrição desse vídeo e você pode acessar e você pode contribuir, você pode ofertar ao Senhor. Fique à vontade, isso é uma prática da nossa casa, nós queremos dar essa oportunidade para que você faça também, para que você seja abençoado, para que essa semente também seja abençoada. E não se esqueça que ao final da palavra, ao final desse vídeo, nós temos uma mensagem do nosso pastorzão para você também. Amém? Bom, sem mais delongas, vamos à nossa celebração, vamos a esse período de adoração e logo depois uma palavra poderosa para a sua vida e para a sua família. Eles não se abalam. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Eles não se abalam, eles não se abalam. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Eles não se abalam, eles não se abalam. A quem tenho eu no céu, além de ti, Jesus? A quem tenho eu no céu, além? A quem tenho eu no céu? A quem tenho eu? Vamos lá! Nem morte, nem vida, nem anjo, ou angústia, ou nudez, ou a fome, ou a espada. Nem
Sejam muito bem-vindos, família. Bom, eu sou o Luciano, líder da rede The Base, junto com a minha esposa Vanessa. Estamos aqui, mais uma conferência The Base, mais um ano que Deus nos presenteou com essa conferência para que a gente pudesse estar juntos e pudesse receber do céu. Essa agenda já estava no céu, não é verdade? Já estava lá agendado, o Espírito Santo tem muito para derramar sobre as nossas vidas nesses dias, amém? Nós vamos falar sobre identidade, e eu, nessa noite, Deus trouxe um tema que eu fui inspirado ano passado, e que eu vou falar como sendo igreja em verdade e em amor. Porque se tem uma coisa que faz parte da identidade do cristão, do crente, é esse contexto de viver igreja. Eu não vou ser pretensioso e vir aqui, tentar ensinar aquilo que é ser igreja, mas eu vou tentar conversar sobre o que Jesus disse sobre o que é ser igreja, o que está na palavra dele, o que está na palavra de Deus. Ali, coloca a foto, por favor, filha, acho que está no próximo slide. Essa foto, ela foi tirada logo após os ataques atômicos, do bombardeio atômico em Nagasaki em 1945. E o soldado que foi socorrer essa criança, chegando próximo, percebeu que o bebê estava morto nas costas dele. E o soldado falou, olha, larga o bebê porque ele tá pesado, e para que você possa vir com a gente. E o menino respondeu para o soldado, ele não está pesado, ele é o meu irmão. E dentro deste contexto, que a gente vai conversar nessa noite, ele não está pesado, ele é o meu irmão. Então, essa é a proposta da gente conversar sobre o que é ser igreja, o que é realmente ser igreja em verdade e em amor. Não sei se vocês sabem, mas Jesus, nos 4 evangelhos, ele falou apenas 2 vezes a palavra igreja. Somente 2 vezes ele cita a palavra igreja. Ele cita em Mateus 16 e Mateus 18. E Mateus 16 é um texto muito conhecido, que eu quero ler junto com vocês. Mateus 16, a partir do verso 13, vai dizer assim: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos. Jesus estava fazendo um censo ali, estava fazendo uma pesquisa com os discípulos. Quem o povo diz que é o Filho do Homem? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus está perguntando para os seus discípulos ali, vocês que estão aí no meio do povo, quem é que o povo está achando que eu sou? E o interessante é a resposta que o povo dá. Eles estão dizendo que você é como um dos profetas. Como por exemplo, eles estão dizendo que você é como João Batista. E é uma resposta plausível de se dar, porque provavelmente, por causa da mensagem que Jesus pregava, que ele falava, arrependam-se, porque o reino de Deus é chegado. Era a mesma mensagem que João Batista pregava. Então, muito fácil do povo confundir, ele deve ser João Batista. Mas, outros diziam, eles estão falando que o Senhor é Elias. E muito provavelmente por quê? Por causa dos milagres que Jesus fazia. Afinal de contas, se a gente for no Antigo Testamento, a gente vê Elias fazendo milagres também, assim como Jesus fez. Então era fácil eles confundirem. Não, pode ser Elias. Mas também, outros diziam, o Senhor é Jeremias. E por que isso? Provavelmente por causa da mensagem dura que Jesus trazia, principalmente contra os líderes religiosos, que era igual à mensagem de Jeremias. Todas essas respostas elas eram bíblicas, mas elas estavam erradas a respeito de Jesus, de quem realmente era Jesus. Boa, Israel, ajudou.
Então, Jesus vira para os discípulos e fala: ok, mas e vocês? Quem vocês estão dizendo que eu sou? Aí, o texto continua: e vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então aqui Jesus fala a palavra igreja, a primeira vez que ele fala a palavra igreja. É a primeira vez que está escrita a palavra igreja nos evangelhos, sobre esta pedra, sobre essa revelação, Pedro, que você acabou de dizer, é que eu vou edificar a minha igreja. E Pedro, ele se levanta com essa revelação do céu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E por que essa declaração de Pedro é tão poderosa ao ponto de Jesus falar: olha só, Pedrão, sobre essa declaração, sobre essa base, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, é que eu vou edificar a minha igreja. Por que isso é tão poderoso? O que Pedro está dizendo com isso? Pedro está dizendo o seguinte: a multidão acha que você é um dos profetas, mas nós sabemos que você não é um dos profetas. Você é o cumprimento de todas as profecias que nós estávamos aguardando. Tu não é um dos profetas que falou da palavra de Deus. Tu és a palavra de Deus encarnada na nossa frente. Tu não és aquele que foi profetizado. Tu és aquele que foi profetizado em Gênesis 3,15. Tu és a semente da mulher que viria e esmagaria a cabeça da serpente. Tu és o Messias aguardado, o Filho do Deus vivo. É sobre essa declaração, sobre essa revelação dos céus, uma declaração ousada. Pedro, ele não está vendo um dos profetas, ele está vendo aquele a quem Daniel tinha profetizado. Pedro está vendo aquele que Isaías viu. Não, tu és o Cristo, o Messias aguardado, o Filho do Deus vivo. E naquela época, dizer que alguém era filho de alguém, era a mesma coisa que dizer que você é igual ao seu pai. Então Pedro estava dizendo: tu és o Messias, tu és Deus aqui na minha frente. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma declaração tão ousada de quem somente podia ter essa revelação, porque ele estava tão perto de Jesus, que ele entendia: não, ele é o próprio Deus encarnado na minha frente. E se tem uma coisa que tem que fazer parte da nossa identidade, como é que você tem enxergado esse Jesus? Quem ele é para você? Provavelmente, acredito eu que Pedro, depois de ter falado isso, deve ter respeita a minha teologia, rapaz, olha aí, né, que tem. Mas Jesus já na sequência já mostra para ele: ó, Pedrão,
Isso aí não é raciocínio humano. Isso aí não é o seu conhecimento. Isso aí é a revelação do meu Pai sobre a sua vida. E ninguém chega a essa conclusão lendo um livro. Mas a gente chega a essa conclusão por revelação dos céus sobre nós. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Ele diz: eu vou edificar a minha igreja sobre esta verdade. E a primeira coisa que temos que entender sobre igreja é: igreja está edificada sobre uma pedra angular que é Cristo Jesus. Ele é a base. É Ele que sustenta. É Ele que nos dá suporte. É Ele que tem mantido essa igreja viva. Por isso, a nossa identidade tem que estar afirmada sobre esta declaração, sobre esta verdade. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Se queremos viver igreja, a gente tem que deixar de ser perito em qualquer outra coisa e ser perito em Jesus. A gente tem que deixar de lado todos os nossos recursos e cursos e ser totalmente dependente de Jesus. Porque de nada adianta a gente ter uma boa oratória ou cursos e diplomas, e isso tudo é importante, se a nossa base, se tudo isso não terminar em Cristo Jesus. A gente tem que ser assim como Paulo falou: eu considero tudo como esterco, quando eu comparo com a grandiosidade da revelação do conhecimento de Deus. Paulo dizia: eu me gloriava nos meus diplomas, porque fui circuncidado ao 8º dia, porque sou israelita, porque eu era dessa tribo, porque eu era fariseu. Mas até que no caminho de Damasco, ele encontra essa revelação. Alguém se revela para ele. Você se lembra quando Jesus se revelou para você? Você se lembra do dia que parece que os seus olhos se abriram? Eu me lembro muito bem. Eu estava sentado acho que a maioria já ouviu isso aqui, nessa cadeira ali onde está Jesus, agora, Jesus Carlos. E naquele dia parece que os céus se abriram sobre a minha vida, meus olhos se abriram, e eu pude enxergar um amor tão grande pela minha vida. Eu pude experimentar, independente da situação que eu me encontrava, eu era o menos merecedor daquele dia aqui, com certeza. Mas Jesus me amou, e essa revelação do Cristo, o Filho do Deus vivo, mudou a trajetória da minha vida. E eu acredito que hoje Ele vai se revelar aqui a muita gente, vai mudar a trajetória da sua vida. Basta apenas você crer. Porque se Cristo é a base, é a pedra angular, o Filho do Deus vivo, nós viemos aqui agora para conhecê-lo. Se tem uma coisa que a gente vem fazer na igreja é o quê? Conhecê-lo e amá-lo. Conhecê-lo e amá-lo. É isso que nós estamos vendo fazer na igreja. Sábado, domingo, é isso que você vai fazer na célula. Conhecê-lo e amá-lo. Se tem uma coisa que a gente precisa desejar, é conhecer e amá-lo. Se tem alguma coisa que nos atrai a este lugar, é conhecê-lo e amá-lo. É para isso que estamos aqui, é para isso essa conferência. E eu queria agora fazer uma oração, porque não tem sentido a gente continuar, se não for para que a gente esteja aqui conhecendo mais a Cristo. Então eu queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse seus olhos, e eu queria orar contigo. Jesus,
Pai, hoje nós estamos aqui, Pai, para conhecê-lo e amá-lo. Jesus, assim como o Senhor se revelou naqueles dias, assim como o Senhor se revelou na minha vida aquele dia, assim como o Senhor tem se revelado todos os dias na vida das pessoas, que assim seja essa noite, Senhor. Que a revelação dos céus, a revelação do Pai caia no nosso coração, e nós possamos entender, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que veio para nos salvar. Pai, hoje nós entregamos a nossa vida a Ti. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso amado, Tu és aquele que sempre reinará e vai reinar para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós vimos a primeira vez que Jesus fala a palavra igreja. Mas agora vamos ver a segunda vez, e é nesse texto que eu quero ficar até o final com vocês. Mateus capítulo 18, a partir do verso 15. Que aqui a gente vai ver um contexto muito interessante, quando Jesus decide falar a palavra igreja pela segunda vez. Começa assim: se o seu irmão pecar contra você, vá, e a sós com ele mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve com você mais um ou dois outros. Por quê? Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusa a ouvir, também a igreja trate-o como gentil ou publicano. Em verdade lhes digo, que tudo que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Em verdade também lhes digo, que se 2 de vocês concordarem na terra, olha essa declaração aqui. Em verdade também lhes digo, se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto, sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está no céu. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Forte isso, ó, se 2 ou 3 de vocês concordarem, o meu Pai que está no céu vai fazer tudo. Mas não é esse ponto que eu quero, se vai ficar para o final. Mas vocês já repararam qual é o contexto que Jesus fala? A segunda vez a palavra igreja. Esse texto é muito conhecido, por quê? Porque a gente usa muito, principalmente quando vem pouca gente na cela ou no culto, né? Ó, quando 2 ou 3 estiver reunidos, aí eu vou estar ali, né? Mas esse é um texto muito conhecido, porque, né, vira algo assim, como alento ao nosso coração, né? Principalmente para o pregador, às vezes, né, pastor, a gente, né, organiza tudo, daí chega lá, né, o anfitrião arruma 10, 20 cadeiras, tem 3 na cela. Não, mas onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu vou estar. Mas não é nesse contexto que Jesus fala isso. Nós usamos esse contexto, mas não é nesse contexto. Jesus está falando, ó, no contexto de que, ó, se o seu irmão pecar contra você, vá lá e fala com ele. E aí ele fala, aqui que ele vai usar a segunda vez a palavra igreja. Então ele está neste bloco: se o seu irmão pecar contra você, vai e repreendo. E se ele se arrepender, você ganhou seu irmão. Se ele não se arrepender, olha o contexto: chama mais 2 ou 3. Que daí Jesus está dizendo, aí sim, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, aí eu vou estar ali. Então, ele não está falando assim, onde 2 ou 3 estiverem reunidos para orar, onde 2 ou 3 estiverem reunidos para cantar, não, onde 2 ou 3 estiverem reunidos para puxar a orelha do irmão, aí eu vou estar ali no meio deles. É nesse contexto. Por quê? Meu irmão, você acha,
Se a Bíblia diz que o Espírito Santo habita dentro de você, que a partir do momento que você aceitou Jesus, então, se você estiver louvando sozinho no seu quarto, o Espírito Santo está lá, você não precisa de mais um. Senão a gente não ia fazer, ele não ia falar, quando você for orar, vai para o teu quarto, fecha a porta e ora lá em secreto, tá? Você e o seu pai. Não, você ia sempre ter que, não, se ele só está, eu tenho que chamar mais um. Então, no contexto do qual que ele fala, aí eu vou estar lá, é quando eu vou puxar a orelha do irmão. É quando eu vou confrontar. Então, é nesse sentido que ele fala a palavra igreja. É um outro tipo de amor. É um amor que não desgruda da verdade. E é uma verdade que não consegue ser expressa a não ser com amor. Então, quando Jesus resolveu falar para a gente, deixa eu falar um pouco mais aí sobre essa tal igreja para vocês. Eu vou falar o que acontece na igreja. Porque quando a gente pega esse texto e olha, ele diz aqui, em verdade também lhes digo, se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está no céu. Esse é um texto muito poderoso, porque ele fala, se vocês concordarem em qualquer assunto, o Pai vai fazer. Qualquer assunto. Pastor, vem cá, vamos concordar aqui que eu vou ficar milionário. Vem cá, pastor, ajuda eu. Qualquer assunto, né? Aí, ó, pronto. Amém. Tá vendo? Ele falou, não é muito perigoso? Põe na conta. Não, não é. Olha que perigoso que Jesus faz. É audacioso. Ó, se vocês concordarem em qualquer assunto, meu Pai vai fazer. Mas não é nesse contexto, né? De meu irmão vem aqui, concorda comigo. Né? Não é nisso. Ele está falando no contexto de igreja. Então, baseado nesse texto, a gente vai nos fazer uma pergunta hoje. O que é igreja? Ou melhor, nós estamos vivendo igreja? O pastor Ângelo Barros, ele falou assim, talvez nós vamos no substantivo igreja. A gente sai de casa e vai lá no substantivo igreja. Mas a pergunta é, estamos vivendo o verbo igreja? Estamos igrejando? Nós estamos sendo igreja? Estamos vivendo igreja? Pois é, o primeiro ponto que a gente vai ver o que Jesus vai nos dizer, o que é a igreja dele. Que é, se o seu irmão. Ele começa o texto falando assim, se o seu irmão. Então a primeira coisa que ele vai nos falar que é uma igreja, a gente viu há pouco. Igreja, a centralidade de Cristo. Essa é a primeira coisa. A segunda é, se o seu irmão, ou seja, pessoas que estão aliançadas com ele. A segunda coisa que ele vai falar é um ajuntamento de irmãos e irmãs. E o que isso significa? Significa que nós temos uma aliança profunda. E essa aliança não é baseada na minha ou na sua opinião. Essa aliança não é baseada na minha visão ou na sua visão teológica. Essa aliança não é baseada naquilo que eu sei ou que você sabe. Essa aliança é baseada em quem é o nosso Pai. Hoje, infelizmente, falar irmão virou até um jargão cristão. Ô irmã, ô irmão, ou é até aquela saída, né, para quando você não lembra o nome da pessoa, né? Tudo bom? Pai, senhor, irmão. Mas você não sabe o nome, nem daquele que você vê todo domingo. Virou um escape. Mas o que Jesus está falando aqui não é um jargão. Aqui é real. Igreja é um ajuntamento de irmãos e irmãs. E por quê? Porque eles olham para o mesmo ser e chamam de Pai Nosso. Isso é igreja. Então, se esse é o Pai Nosso, então nós somos irmãos aqui. E isso é um relacionamento de aliança.
Mas é uma aliança tão profunda que eu chamo a pessoa de meu irmão e minha irmã. Tem muitas coisas que são ex, né? Eu falei isso hoje, cortando meu cabelo lá pro meu cabeleireiro. Ele não gosta de chamar de cabeleireiro, ele fala que é barbeiro, né? Barbeiro, né? Que não existe ex-irmão. Não tem como. Cara, se tem um cara que eu saía na mão, de verdade, era o meu irmão. E saí na mão mesmo, de sair na mão. E eu não tinha como falar, não vou mais ser irmão dele, né? Não tinha como. Por quê? Porque a nossa aliança é de sangue. Não dá para ser desfeita por qualquer discussão, por qualquer coisa. Não dá para ser desfeita porque você não gosta do louvor. E aí você vai mudar de família. Quem entendeu? É isso. Porque essa mudança de família para família só tem um significado. Você nunca fez parte da igreja. Porque igreja é um ajuntamento de irmãos e irmãs aliançados em Cristo Jesus. E qual é o pré-requisito para a gente ser irmãos? É se você nasceu do Espírito, se você foi lavado pelo sangue do Cordeiro, e se você foi adotado na família de Deus. Nós temos um relacionamento de aliança, não é um relacionamento em Calvino ou em Armínio, né? Também no pré-tribulacionismo, eu nem sei o que eu estou falando aqui, ou pós-tribulacionismo, na esquerda ou na direita, não é baseado nisso, que você é meu irmão. Você é meu irmão porque nós temos uma aliança em Cristo. Nós podemos até discutir essas coisas, mas isso não é pré-requisito para eu ter uma aliança contigo. Obrigado. Somos irmãos e somos irmãs. Então agora precisamos entender mais uma coisa, e aqui o texto é sensacional. Segunda coisa, se o seu irmão pecar, olha só, ou seja, igreja é um relacionamento tão próximo, que eu te vejo pecando, e você me vê pecando. Então a questão é que não vemos nossos irmãos pecando de domingo. Não, no domingo a gente veste a nossa roupa de vir na igreja, né? E vem aqui e cultua e celebra ao Senhor. E muitas vezes o culto vai embora, o irmão sai correndo até para não ter que conversar, porque às vezes sai até um, né? E aí, pecou, né? Olha o irmão, né? Não. Viver igreja em verdade, em amor, é quando a gente está tão próximo, a gente anda tão junto, que eu te vejo pecando e você me vê pecando. É um relacionamento tão próximo que eu sei como andam as suas finanças, eu sei como você trata sua esposa, seus filhos. Eu sei como você é no seu trabalho. Falando dos adolescentes, eu sei como que é a bagunça do seu quarto, né? Como você fala com seu pai. Muitas e muitas vezes a gente pega o adolescente assim, ó. Você está ali conversando, daqui a pouco você só vê como é que ele responde o pai e a mãe. Eu já, amiguinho, então é assim. Então é assim que você fala lá na tua casa. Só que isso é ser igreja. Isso que é ser igreja. E aí, então o que é igreja?
É um relacionamento tão próximo que você me vê pecando e eu te vejo pecando. E ele está dizendo, é aí, meu amigo, é nesse momento que entre 2 ou 3 que eu me manifesto. Porque a igreja é este ambiente de amor, mas de verdade. De ser verdadeiro. Então, se o seu irmão pecar, e aí vem a terceira parte. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreende-o. Então o que é a igreja? É esse relacionamento tão próximo que eu te vejo pecando, você me vê pecando, mas eu posso ir lá e te repreender. E posso falar a verdade para você. Então quando a gente está falando aqui, ô irmão, ô irmã, é isso. Eu posso ir lá e te repreender. E também eu posso ser repreendido. Douglas Gonçalves diz assim, o nosso nível de cordialidade aponta para o quão raso é a nossa aliança. E aqui ele não está falando de amor. Então, aí eu não posso falar para o meu irmão, não posso falar para ele porque ele vai ficar chateado. Eu tenho 2 critérios, 2 trabalhos, né? Ou um só, o de ficar para sempre também. Porque é isso. Porque todo mundo está vendo o cara errar. Está todo mundo vendo a pessoa fazendo um estrago. E aí a pessoa fala para todo mundo, menos para ele. Fala para todo mundo do pecado do irmão, mas não vai lá falar para o irmão do pecado dele. Igreja é aquele que vai até o irmão e fala, olha, você está pecando. Mas você não fala para ninguém, você fala para a pessoa. E muitas vezes não repreender nosso irmão fala muito mais de nós do que dele, pois a gente deixa de fazê-lo porque temos receios de sermos rejeitados ou deixar de ser amado. Ai, se eu falar, eu não vou ser mais o queridinho. Discipulador meio passivo tem muito esse problema. Ele não confronta o discípulo porque, eu vou deixar de ser o herói, né? Vou deixar de ser o discipulador amoroso, o paizinho. Graças a Deus o meu não é assim. Obrigado, pastor. Obrigado, pastora. Minutos atrás ali eu já levei uma ali atrás. Isso é ser igreja. Só ficar esperto, né, Valéria? Isso aí. Isso significa que quando a gente está só nesse nível de cordialidade, significa que a gente não está vivendo igreja. Porque igreja é amor e verdade. E tem 2 aspectos. Nós que temos a dificuldade de falar a verdade, mas também que temos dificuldade de ouvir a verdade. A gente precisa construir esse lugar igreja, irmãos aliançados, e com uma aliança tão profunda, que de vez em quando vai sair uma discussão. E por que a gente faz isso? Por que a gente discute? Por que a gente repreende o irmão? Sabe por quê? Porque a gente sabe que não tem como ele ir embora. Porque a nossa aliança não está entre o que a gente concorda ou deixa de concordar, mas está aliançada no fato que a gente nasceu na mesma família. E nisso não é nem o mais velho nem o mais novo. Porque a pessoa que aceitou Jesus hoje e o pastor com 40 anos de ministério, eles são membros do mesmo corpo. Porque só tem um cabeça, lembra? Um fundamento. E quem que é esse fundamento? Cristo Jesus, o único pastor. Claro que tem ovelhas mais experientes que conduzem as mais novas a voz do verdadeiro pastor, mas só tem um pastor e ele se chama Jesus Cristo. Então, se nós fazemos parte da igreja, todas as pessoas têm a liberdade de vir até mim, independente do meu cargo ou da posição que eu ocupo.
E se ele me vê pecando, me repreender. Por quê? Porque ele ama o seu líder, ele ama o seu irmão. Sempre confrontando em verdade e em amor. Porque tem muita gente que sai da igreja, pessoal, porque não concorda com o líder. Porque não concorda. Ou porque até mesmo o líder está pecando. E se ele está pecando, a atitude é ir lá e confrontar o irmão. O líder é o irmão mais velho, mas ele não deixou de ser seu irmão. Só que daí sabe o que eu faço? Quer saber? Ele que vá para o inferno, eu vou procurar outro irmão para cuidar de mim. E aí sabe o que vai acontecer? Aquele outro irmão lá vai pecar também. E aí? Então, se o seu irmão pecar contra você, vai e repreenda, mas não com o coração moralista ou legalista, mas com o coração do quê? De não querer perder o seu irmão. Eu te amo demais para deixar você pecando. Então a gente vai pegar no seu pé até você largar esse negócio aí. Não está pesado. Ele é meu irmão. Nós não vamos sair daqui enquanto você não largar essa parada. Eu já testemunhei isso. Mas há uns 8 anos, 5 anos atrás, acho. Eu recebi uma mensagem de uma irmã, que o irmão estava, deve estar até assistindo, né? Depois vai assistir. O irmão estava lá, o irmão dela estava, esse aqui é o meu tempo? Enfim, estava lá usando crack e tal, e nós saímos daqui, eu e o Thiago, e era um discípulo meu. E nós chegamos lá, realmente ele estava no quarto dele internado com várias pedras de crack. E eu saí do quarto conversar com a mãe. E o Thiago ficou com o nosso Gustavo, todo mundo conhece o Gu. Hoje ele está liberto, graças a Deus, no nome de Jesus. Lá dirigindo uma casa de recuperação, fazendo um trabalho excelente, né? Um trabalho de Deus, recuperando vidas lá em Santa Catarina. Mas quando eu volto para o quarto, o Thiago está com ele na parede assim, ó. Você não vai mais fumar, porque ele tentou acender uma pedra de crack na frente do Thiago. E o Thiago foi para cima dele, deu um murro nele, grudou no pescoço e levantou. Eu cheguei, o Thiago ia matar ele. Mas era uma cena de um irmão falando: você não vai se matar. Nem que eu tenha que te esganar. Mas você, nem que eu te mate, entendeu? Mas você não vai, sozinho não. Cara, aquela cena, até hoje, ela está gravada em mim. Porque eu entendo, é aquilo. Às vezes o irmão não consegue largar o pecado. E isso a gente tem que levar em consideração. Porque também o nosso amor não é se ele vai largar ou não. Porque a nossa aliança não está baseada na mudança dele, mas sim na transformação que Jesus vai fazer na vida dele. E aí, não importa o tempo que for. Porque a gente tem que deixar de lado o espírito de Caim. Porque quando Deus pergunta: onde é que está seu irmão? E ele fala: por acaso sou eu guarda do meu irmão? E aí só faltou Deus fazer assim. Nós somos chamados para guardar as pessoas que estão ao nosso lado. Nosso compromisso é formar Cristo um na vida do outro. Se o seu irmão pecar contra você, vá. Mas se ele não ouvir, chama mais um ou dois. Mas não é para orar, é para confrontar. Porque o pecado dele está me incomodando? Não! Porque ela é minha irmã, meu irmão, e a gente não vai desistir. Ah, Lúcio, mas ele não ouviu. Não está pesado, é meu irmão, sabe o que você faz? Vai a igreja inteira lá.
Vamos lá. E trazer para a igreja não é trazer ali para o gabinete do pastor, porque daí a gente volta no começo, a gente põe ele lá com mais um só. Vamos a igreja inteira lá, olha meu irmão, a gente te ama. Você é nosso irmão, a gente não vai desistir de você. Serenata, né, pastor? Só que aí vem o final, o plus. Que isso é a igreja, mas olha o que está preparado para essa igreja. Esses irmãos que pecam e repreendem uns aos outros. E Jesus está ali no meio deles. Olha o que está preparado para essa igreja. Em verdade também lhes digo, que se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. E que contexto isso é liberado? Sobre a igreja. E a ousadia de Jesus podia colocar tudo em risco aqui, porque qualquer assunto, Jesus, isso. Mas por que Jesus tem essa ousadia de falar? Se 2 ou 3 concordarem na terra sobre qualquer assunto, meu Pai vai fazer. É porque Ele sabe, se você está vivendo igreja, significa que você está cheio do Espírito Santo. E você tem um relacionamento de verdade e amor com Cristo. E aí você vai morrer para você mesmo. Então aí, se a gente está vivendo igreja, e está cheio do Espírito Santo, e está vivendo em verdade e em amor, a gente não vai pedir coisas egoístas. Aí sabe o que a gente vai pedir quando a gente se juntar com o nosso irmão? Pai, nos dá Foz do Iguaçu por herança. Pai, liberta os nossos jovens das drogas e dos vícios. É isso que Ele está falando. Porque se estamos vivendo igreja, a gente vai concordar e falar: Pai, salva o filho do fulano. E aí aquele que está no céu vai ouvir. Se coloque de pé, eu queria fazer um desafio agora para você. Eu não sei em qual contexto você chegou aqui, na igreja. Isso é igreja. E o nosso convite, esse é o convite, para que a gente viva a igreja. E primeiro, antes de tudo, para viver a igreja, eu tenho que ter a revelação de quem Jesus é. E após ter a revelação de quem Jesus é, aí, eu tenho a revelação de quem é o meu irmão. Sabe por quê? Porque irmão e irmã a gente não escolhe. É o Pai que traz para a mesa. Irmão e irmã a gente não escolhe, é o Pai que escolhe para nós. Então quem é o seu irmão que Ele escolheu para você, e que hoje você precisa ir até Ele e falar: meu irmão, quem Deus te deu? Vamos viver igreja, vamos viver até o fim um com o outro, pois a nossa aliança, ela é baseada em Cristo e na aliança de sangue que Ele fez, derramando o seu sangue por cada um de nós. Curve sua cabeça. Pai, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos adotou. Muito obrigado, Jesus, porque você é o nosso irmão mais velho, aquele que se entregou por nós, que morreu numa cruz, que se entregou lá na cruz do Calvário e levou sobre si todos os nossos pecados. Sobre as suas pisaduras somos sarados, e o pecado que estava sobre nós caiu sobre você. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pai, obrigado porque o Senhor não só nos resgatou, mas o Senhor nos deu irmãos. Por isso nos ajuda a ser igreja, Pai.
nos ajuda a estar tão aliançados um com o outro, a tal ponto, manifeste nas nossas vidas e através das nossas vidas, e nós possamos expandir o reino de Deus, para que a tua glória seja manifesta na terra, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Olá, que bom que você nos acompanhou até aqui. Nós somos a Igreja Ceifa, a Igreja da Família. E a palavra que você acabou de ouvir é uma palavra centrada na Bíblia, é uma palavra de Deus. Portanto, eu creio que você foi tocado pelo Senhor, que Ele falou ao seu coração. E mediante a exposição desta palavra, eu quero fazer alguns desafios para a sua vida. Arrependa-se. A palavra de Deus diz: se você confessar com seus lábios, crer no seu coração, receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor para toda a eternidade. Segundo desafio: se você está por acaso afastado dos caminhos do Senhor, da igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo na terra, quero dizer que aqui você tem uma casa, uma igreja, uma família para pertencer, e você é muito, muito bem-vindo. Um terceiro desafio para a sua vida: se você não foi batizado nas águas, fazendo disso o seu compromisso público de fé, como diz as Escrituras, você é convidado a fazer o seu batismo, a batizar e pertencer a esta casa. Essa é uma grande oportunidade para a sua vida, mediante a palavra que você ouviu. Se você fez alguma dessas 3 decisões na sua vida, que é tão importante, fale com o nosso corpo pastoral, acesse o chat, inscreva-nos e acesse o QR Code que está aí na sua tela. Obrigado, queridos, por nos acompanhar até aqui. Somos a Igreja Ceifa, Centro de Integração da Família, uma família a pertencer. Muito obrigado, Deus te abençoe sempre.